Atos. O Náutico respeitou o clássico. O Náutico respeitou o clássico dos clássicos. O Náutico subiu da Série C para a Série B, se organizou para ter um time pronto para jogar, pronto entre aspas, o Náutico ainda está no estágio de maturação, mas minimamente pronto, apto para jogar esse clássico. E aí, quando você vê um adversário que, no jogo treino, por exemplo, com o Botafogo da Paraíba, tomou 3 no CT, quando o Sub-20 começa o campeonato, porque o time não começou a pré-temporada agora, né, em janeiro, e aí chega num clássico, o pessoal diz, não, vamos colocar o Sub-20 para jogar. Quem está ali não é o Sub-20, não, gente. Quem está ali é o Sport. Quem está jogando ali é o Sport Clube do Recife, que a diretoria enxergou como que dava para colocar. Como que dava para colocar. Velho, óbvio que isso vai ficar uma narrativa de torcedor, mas aí vocês ganharam do Sub-20, como o Chapo estava aqui explicando. Mas a verdade dos fatos é essa. A verdade dos fatos é que o time que o Sport tinha para jogar era esse. Mas tinha outro time, tinha o principal para colocar. Por que não colocou? Por que não colocou? Então enxergava que o Sub-20... provavelmente, né? Assim, enxergava que o Sub-20 era o time principal ali para ser enfrentado. Exatamente. Então, assim, que fizeram é que se botasse o principal, poderia ter perdido mais. Então, assim, eu vou ser muito sincero com vocês, velho. O Sport, ele utilizou-se uma estratégia para esse clássico, que foi o jogo da pressão. Vamos colocar o Sub-20 para pressionar o Náutico, já que o nosso elenco ele não está pronto, não está capacitado ainda. Porque se a gente empata ou consegue o milagre de vencer o Náutico, a pressão vai toda para eles. A pressão vai toda para o Náutico. Porque o Náutico é que teria a obrigação, de fato, de vencer, e venceu. E hoje essa vitória do Náutico por 4-0, que é um placar que, honestamente, gente, foi um placar que eu disse antes de começar o jogo, eu disse, hoje eu quero ganhar de 4-0 esse jogo. Tem que ganhar de 4-0 esse jogo. Esse placar elástico do Náutico, ele devolve essa pressão agora para o Sport. Você chega assim e diz, olha, você quis jogar pressão para mim, mas a pressão agora está com vocês. Porque vocês queriam que a gente ficasse naquela de, não conseguiu ganhar do Sub-20. Não. Vocês colocaram o Sub-20 como uma alternativa de urgência, porque o elenco não está pronto. E agora, já saiu até no NE45 a notícia, de que contra o Decisão já vai com o elenco principal. Por que não deixa o Sub-20? Já que o Sub-20 estava pronto para enfrentar o Náutico. Então, assim, nesse duelo, né, fora do gramado, de um querer jogar a pressão para o outro, o Náutico ganhou dentro do gramado, ganhou fora também. Jogou de volta a pressão, o Sport que se vire com a organização ou a falta dela para a sequência do campeonato. E a gente vai buscar seguir com a nossa evolução. Renato, essa discussão do lado essa discussão não existe na essência, tá? Quando você quer discutir isso com um rival, não existe. Eu não quero discutir isso. Se o rival quer discutir, é porque ele está querendo implantar alguma narrativa. Não tem interesse esse negócio. Breaking News, CNN. E mais uma vez a Timo Shop, porque ele decidiu que cada voucher não vai ser de 100, vai ser de R$200. Participem aí. 4 de 200. Aí, 4, meu amigo. Timo Shop. Pronto. A galera agora tem que chegar junto, viu? Galera tem que chegar junto, porque a Timo Shop tá chegando muito junto. Gente, final da live de hoje, teremos 4 vouchers de R$200 que serão sorteados aqui. Para você concorrer é simples. A partir de R$5 no Superchat ou no Live Pix, R$5, gente. Não é nada, é só participar. E tem os múltiplos, 5, 10, 20, 100. Você doa quanto você quiser, o quanto que você tá feliz com a vitória do Náutico, para você concorrer no final dessa live. Atos, me perdoe ele interromper novamente, mas o motivo era nobre. Pelo visto, ninguém lá do Sport conseguiu convencer a André Tudo que era o Sub-20, né? 4 vouchers de R$200 aí. A turma tem que participar pesado aí de sorteio, porque a única maneira de manter bons sorteios é com a turma participando ativamente. Eu acho que a torcida do Sport vai sentir saudade do Sub-20. Eu não duvido. Sabe o goleiro do principal é House, pô. É capaz. Falar nisso, teve uma boa defesa do goleiro. Não. Eu vi essa empolgação aí, mas eu não iria. Primeiro que ele é muito novo.
Não, eu ia dizer que era mais um gol do Náutico, que a gente não tá nem a gente tá falando muito do lance de Toró, mas o lance de Yuri Silva, a bola bate na bunda do goleiro e meio que sem querer ele faz a defesa. Uma bola queima-roupa que o Yuri Silva chuta, poderia ter sido um dos gols ali naquela parte final do jogo. Mas, voltando, essa discussão sobre tu tá enfrentando meu sub-20, essa discussão não existe, gente. Veja, isso é um mundo de ilusão, tá? O que a gente tem, de fato, aqui é duas situações. É uma constatação que, no que se diz respeito à parte histórica, é a instituição que está ali, meu amigo. Não importa se é sub-20, sub-23, reservas, time misto. Lembra quando a gente jogou com time misto em 2001, tomou até 3-0 lá na área do Retiro? Eu lembro que É 2021, né? 2021. Então veja. Cada um vai ter. O Vitória ganhou a Copa do Nordeste jogando contra time reserva, até time sub-20. Velho, a história não fica lembrando desses detalhes, não, tá? Então, o Sport se colocou na condição, teve a incompetência de colocar um time sub-20, porque foi incompetente, não conseguiu montar o time no tempo adequado, e ficou exposto a tomar uma goleada. E eu diria até que levou um pouco de sorte ali pelo colapso defensivo que teve no final do jogo, poderia ter sido muito mais, tá? Agora, quando a gente partir para análise, e aqui eu vou iniciar essa análise, que é a parte do campo, aí sim, para análise do campo, para fazer um acompanhamento que a gente faz aqui dos jogadores individualmente e do time coletivamente, aí você entra com o contexto de sub-20. É como se você estivesse enfrentando um time intermediário. Quando a gente enfrenta o decisão, a gente não considera o fato de ser o decisão. Quando a gente enfrenta o Maguari, a gente não encara o fato de ser o Maguari, a gente tem que encarar o nível de qualidade do time do Sport, que era o sub-20 deles, que apresentou um futebol muito, muito, muito fraco. E isso, ainda pegando esse viés ainda do jogo em si, e pegando um pouco do viés da visão deles, eles decidiram expor, né, o sub-20 deles, porque nesse jogo você não consegue tirar nada de positivo do sub-20 dele. Nada. No jogo contra o Retrô, você pega o desempenho de um atacante, eles elogiaram muito o lateral direito, o volante, a zaga se colocou bem, no contexto geral, a personalidade, tudo bem, vale o registro, mas no jogo de hoje, absolutamente nada. Alguns jogadores que são até destaque da base deles tiveram um total colapso, tá? E acaba queimando algum desses jogadores, tá? Então, o desempenho do time do Sport foi muito fraco, promovido por um senhor, um belo de um senhor, chamado Hélio dos Anjos, Guilherme dos Anjos também, né? O Náutico tem 2 treinadores, sempre bom lembrar isso, que o Náutico não deu chances para o Sport jogar. O Sport teve uma extrema dificuldade desde o primeiro tempo, tá? Em tentar sair jogando. O Náutico, pela primeira vez, né? Fez marcação-pressão. O Náutico não estava ainda usando esse artifício, que é uma característica dos times de Hélio dos Anjos, mas ele não utilizou muito isso, tanto no jogo contra o Maguari como no jogo contra Decisão. Acho que uma questão de planejamento mesmo, porque jogar de forma intensa tem um desgaste, né? Então ele não usou muito isso nos jogos iniciais. No jogo de hoje, aí por causa de um desenho tático, e observar o que João chamou muita atenção, que o Retrô não esboçou qualquer vontade de pressionar o time do Sport, tá? Isso deu uma facilidade muito grande para o Sport jogar aquele jogo. Estou me referindo ao jogo de quarta-feira, tá? Entre Retro e Sport. Ainda mais um time que tem essa propensão de sair jogando de trás, tocando a bola, construindo a jogada desde o seu início. O Retrô fica olhando o time do Sport jogar, e eu acho que isso foi um dos. Diria que foi um motivo cabal, tanto da vitória quanto a oportunidade do Sport, mesmo sub-20, desempenhar bem contra o Retrô. Ele deve ter visto isso e deve ter dito: olha, se eu marcar pressão aqui, eu vou estar colocando eles em dificuldade. E foi o que aconteceu. Quantas vezes a gente não viu o Sport falhando tanto na saída de bola que jogava a bola para fora? Jogava a bola pela linha lateral. Tão sufocante que era o Náutico com 6, 7 jogadores, às vezes até mais, às vezes até o zagueiro chegava a adentrar nesse campo defensivo do Sport para poder fazer essa marcação-pressão.
No primeiro tempo, Renato, eu ainda vi o Náutico conseguindo se aproveitar dessas vantagens, tá? Tá jogando contra jogadores muito jovens. Então, alguns detalhes você não vê isso acontecendo no jogo de profissional contra profissional. Que é, por exemplo, as disputas de Todinho com Rafinha, o lateral esquerdo do Sport, foram várias vezes. A bola era quebrada em Todinho, ele ganhava todas por cima, sempre dando uma casquinha na bola, e a bola sobrava para Arnaldo, sobrava para Vinícius, conseguia adentrar a área. Era de uma inocência muito grande, tá? Então o Náutico se aproveitou muito. O Náutico, nesse jogo, ele ligou o lado direito, né? O lado direito finalmente apareceu do Náutico, né? Já dando um spoiler, eu gostei muito da partida do Todinho. Acho que o Todinho conseguiu ser efetivo no jogo de hoje, mesmo no primeiro tempo, né? Que não vai ter o volume e não vai ter a defensiva da defesa adversária, mas mesmo assim eu vi boa jogada de Todinho, tanto é que o gol do Náutico chega numa dessas jogadas de Todinho, que ele dá o cruzamento e Dodô acaba fazendo o gol. O primeiro tempo como um todo, Renato, a gente vai chegar na análise do jogo só pra gente poder... Não. Mas você não lê as notas, porra? Eu coloquei a pauta lá. Eu só queria que João e Chapo falassem um pouco sobre, ainda voltando para esse assunto do esporte, né? Ter colocado sub-20 e tudo mais. Queria as considerações de vocês sobre esse ponto, né? Assim, que o Náutico fez o que tinha de fazer. O Náutico fez a obrigação dele e, assim, de uma maneira satisfatória. Acho que a gente fica muito tranquilo com relação ao que aconteceu, principalmente no segundo tempo, e deixa o Sport afundar com os problemas dele, velho. Eu acho que a gente tinha que fazer isso, né? Cumprir a nossa obrigação e deixar os caras se lascar com os problemas dele, né? Não, assim, Renato, assim, a gente tá em 18 de janeiro. Não é 1, não é 2, não é 3, é dia 18. Se tem algum time que tá decidindo se um jogador vai ficar ou vai ser emprestado, se um jogador vai colocar o time na justiça para ganhar centenas de milhares de reais ou não, assim, o problema não é meu, velho. Assim, desculpa, assim, 100% desculpa, mas o problema não é meu. E aí o Náutico foi para um jogo contra o Sport. Eu simplesmente não me importo se o Sport vai jogar com lateral direito reserva, se vai jogar com titular, se vai jogar com meio reserva, ou vai jogar com titular, se vai jogar com o titular, ou vai jogar com sub-20. Cara, esse problema não é meu. Não é meu de jeito nenhum. O problema é de quem não consegue, dia 18 de janeiro, ter um time. Porque fica se falando muito sobre o Sport jogou com sub-20. E se não jogasse com sub-20, ia jogar com quem? Ia ser quem? Quem é que ia estar no banco? Qual jogador? Tem 20 jogadores para estar relacionados, profissionais, ou ia ter que estar com sub-20 também no banco? Se não tiver, meu amigo, acaba essa história de é sub-20, irmão, isso aí é pormenor, isso aí é besteira de quem perde o jogo. Porque se ganhasse, ia estar todo mundo felizinho, tentando tirar onda com o Náutico. Se você tem um time, você coloca o seu time. Se você quer jogar com sub-20, é porque você não tem seu time. Você não tem um time profissional. Dia 18 de janeiro, você é incompetente a ponto de não ter um time profissional, pô. Assuma isso, bata no seu peito e assuma que você quer que o seu time todo vá para a justiça para ter uma RJ 2.0, para você ter um ano mais ou menos. Então, assim, esse negócio de sub-20, meu amigo, eu não compro, não. Jogou com sub-20 porque não tem um time profissional. Tem jogador chegando agora. Tem meio campo chegando agora. Não tem goleiro direito. O goleiro que tem é a terceira reserva do Náutico. Então, meu amigo, assim, esse negócio de sub-20, você tem que ser muito besta para comprar. E aí eu espero que nenhum torcedor do Náutico compre isso. Porque, assim, é inadmissível, velho. Se você não tem seu time, eu quero ver. Duvido que se o Sport tivesse um time realmente, ele teria colocado sub-20. Não colocou. É como se o Náutico fizesse essa desculpa. Não, mas eu vou jogar contra você. Mas, pô, você tem 17 vezes mais de folha, pô. Foi lá e meteu 3-0, pô, na Arena, em 2018.
Você não tem um time. Se você tivesse um time, você jogava com o seu time. Você não tem, você não colocou o seu time, porque você teve medo de expor o seu time profissional a uma vergonha, a um clássico fora. Você teve medo, você ficou se borrando e expôs a sua categoria de base ao ridículo, que foi o jogo. Que foi ridículo. Vamos falar assim, vamos falar sinceramente, se você comparar um time profissional com outro time profissional, foi um jogo ridículo. O Náutico amassou o Sport, assim, com tranquilidade, assim, nem fez um jogo bom. Eu nem acho que o Náutico fez um jogo bom. Contra o Maguari, jogou muito melhor. Mas o Sport jogou com sub-20, porque não tem um time profissional. E eu espero que daqui a pouco eles consigam contratar, porque para dispor, pelo menos, os meninos da base, que fizeram um bom trabalho contra o Jaguar, que fizeram um bom trabalho contra o Retrô, ao ridículo. Porque eles foram expostos ao ridículo. Colocaram ele na fogueira, colocaram ele na arena para ser morto. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque a diretoria do Esporte Clube do Recife não teve competência para formar um time dia 18 de janeiro. Quando eles formarem, aí tudo bem, mas até agora não formou. Ô Chapo, ainda tem uma coisa, né, que eles quiseram impor uma narrativa de que não, com esse resultado bom diante do Retrô, a gente acredita e confia nos atletas contra o Náutico. Se esquece, por exemplo, que além do jogo contra o Jaguar, que o Sport foi muito mal no primeiro tempo e melhorou um pouco no segundo tempo, mas não ganhou. Gente, é base, velho. Base oscila. Base oscila. Veja, o time profissional oscila, quanto mais a base, velho. Quanto mais a base. Veja, os caras, eles colocaram a meninada numa fogueira, velho. Uma fogueira. Porque, porra, você pode ter a confiança que for no menino, mas porra, você colocar numa situação dessas, e aí depois que leva a bordoada, querer diminuir para dizer, não, mas perdeu que foi o sub-20. Não, velho, tem que assumir mesmo, como o João tá dizendo. Inclusive, né? Renato, eu até falei isso, eu acho que eu conversei com o João sobre isso. Existia um cenário muito favorável, assim. Eu falo muito sobre matchup. Só repetindo, o que é matchup? É quando um time joga de uma forma ou se propõe jogar de uma forma contra o seu time e isso é mais favorável a você ou mais favorável para ele. É o choque de times. Por exemplo, todo mundo sabe que o Náutico tem dificuldade de jogar com a linha de 5. É um matchup ruim para o Náutico. Jogar contra um time que bota uma linha de 5, que se joga muito fechado, que quebra muito a bola na defesa do Náutico, que a defesa do Náutico joga de forma muito exposta. Então, existe configuração de jogo que, independente da qualidade do adversário, tá? Você vai se colocar numa situação que não é o melhor cenário para o jogo. Existia um cenário que o Sport poderia colocar, se a diretoria não fosse tão frouxa, que era, coloca o time profissional para jogar principalmente o primeiro tempo, faz um pouco do que o próprio Sub-20 fez, torna o jogo truncado, torna o jogo preso, faz um pouco de antijogo, procura mais o contato físico, amarelo para um lado, amarelo para o outro, isso acabou até acontecendo, assim, torna o jogo mais nervoso, para segurar um pouco a partida, e no segundo tempo, bota os meninos mais novos, que têm mais velocidade, para pegar a defesa do Náutico um pouco mais cansado. Esse cenário de jogo era um caminho que eu não queria enfrentar. Eu acharia chato. Eu preferia 1000 vezes ou pegar o profissional inteiro, com banco de reserva, normal, como qualquer jogo, ou o sub-20, como foi, do que essa configuração de primeiro tempo, um time cascudo, tá? Com jogadores do elenco profissional, e no segundo tempo, jogadores muito jovens, muito leves. Eu acho que seria um cenário perigoso para o Náutico, mas a diretoria do Sport não entendeu dessa forma, procurando preservar a fragilidade do seu time profissional, resolveu queimar o sub-20, porque no final das contas, talvez um torcedor rival possa estar me escutando agora dizendo assim, não queimou não, a gente não está nem ligando, meu amigo, da boca para fora. Porque o Rafinha, lateral esquerdo, que poderia ser um jogador que pudesse ser aproveitado, ele foi um desastre defensivo. Isso está no seu subconsciente agora. Como está no subconsciente das pessoas que fazem o esporte, desde a diretoria ao treinador, todo mundo viu o desastre que o lado esquerdo defensivo do Náutico, do esporte, foi nessa partida. Colapsou. No segundo tempo, o Náutico dava 2 toques, estava na cara do gol. Isso não é normal. Isso é algo que
projetando a evolução daquele jogador ou daqueles jogadores que estavam naquele setor, preocupa bastante. Então, veja, hoje, esses jogadores do Sport, que tinham dado um bom passo, tá? Nos 2 jogos iniciais, agora deu um passo para trás, pô. E isso foi fabricado por quem? Foi fabricado pela diretoria do Sport, que não conseguiu colocar um time à disposição no dia 18 de janeiro, porra. A gente tá no dia 18 de janeiro, fizesse uma preparação diferente, soubesse dosar... Eu acho que vocês estão sendo muito tolerantes. O Santa Cruz esteve na Série D com a folha de 100 mil, jogou com o Sport e deu-lhe. O Náutico pegou o Sport com 17 vezes menos de folha e deu-lhe também. Então, assim, se o Sport é o time mais frouxo do futebol pernambucano, paciência. Só sabe jogar quando tá com 17 vezes mais de folha, só sabe jogar se você estiver na Série A e o outro estiver na Série D. Corre, quando tá equilibrado o negócio, você corre, então corra mesmo. Correu e quem apoiou foi seu filho. Foi a coisa inclusive, é muito indigno isso. Seu filho tá para apanhar, você fala, deixa o menino apanhando e sai correndo. E eu já puxei essa estatística já, Chapo. A quantidade de vezes que o Sport não consegue ganhar clássico, estando no mínimo na mesma divisão que um dos dois. Eu já falei, é a camisa mais leve do futebol nordestino, pô. Em nenhum estado do mundo. Veja, Vila Nova e Goiás, a diferença do Goiás pro Vila Nova em clássico é o dobro. O Goiás tem o dobro do Vila Nova. Por quê? Porque financeiramente se impõe e acabou, pô. O Sport não se impõe. Ah, mas tem 30 vitórias a mais, agora 29, né? Meu irmão, para o nível de grana que tem a mais, é muito pouco. É muito pouco. Ah, o Náutico é 6 pontos na Série A, na Série B, no Brasileiro. Nunca foi. Nunca aconteceu. Já aconteceu de ter 4 pontos pro Náutico. Um empate e uma vitória do Náutico. Mas nunca aconteceu vantagem pro Sport. Então, velho, esse discurso, a questão é, quando o Sport não entra com uma disparidade gigantesca, aí o Sport se treme todinho, bota a base para poder ter uma desculpa, pô. É isso. Foi assim no rebaixamento. Quando foi rebaixado, não, mas já tava... Ele sempre tem uma desculpinha de covarde. Nunca é. Perdeu porque perdeu, pô. Perdeu porque perdeu. Inclusive, Renato, como recuperar, como a gente tá falando aqui, que isso é um resultado histórico e a história não perdoa, a história não tem narrativa, tá? A história só trabalha com fatos. Se tu puder conseguir a imagem, não sei se tu tem, daquele prédio que fica ali anexado ao estádio, né? É quase um camarote, que uma faixa que colocou pior campanha do Nordeste. Veja só, essa frase, ela é muito forte. Porque e ela ficou com o Náutico durante um tempo. É ruim, isso é ruim. Não, com o Náutico não. Do Nordeste não, mas já foi a de Pernambuco. O Náutico já foi a de Pernambuco. E é ruim, bem ruim. O Sport tirou as duas, né? O peso dessa frase, a pior campanha do Nordeste. O peso disso é muito grande, Chapo, porque o Sport ele tenta usar o slogan Nordeste em várias situações, né? A maior torcida do Nordeste, o maior do Nordeste e tal. O fato é, a pior campanha em primeira divisão do Campeonato Nacional, ela é do Sport. Até alguém bater essa campanha, ela pertence ao Sport. Eu diria que essa frase ela é mais brutal do que se fosse a pior campanha do Brasil, que ainda é da Chapecoense, né? Apesar de pouca gente lembrar da Chapecoense, eu acho que a turma tem um pouco, no subconsciente das pessoas, a turma tem um pouco de dó da Chapecoense, por tudo que aconteceu com a Chapecoense, apesar de não ter sido próximo ao desastre, mas é um resultado daquele processo que aconteceu com a Chapecoense. Resultou naquele rebaixamento com pontuação tão baixa. Tanto é que a turma lembrava mais do América de Natal do que da própria Chape, tá? E eu acho que vai ser mais lembrado essa campanha do Sport. Essa campanha do Sport ela vai ser referência. Daqui a 5 anos, quando o time estiver fazendo uma campanha muito ruim, a turma vai dizer, ih, rapaz, vai acabar batendo a campanha do Sport. O América de Natal ele acabou descansando, tá? A Chapecoense não é muito lembrada e o Sport vai virar como uma referência negativa. E, para mim, Chapo, é mais brutal a frase a pior campanha do Nordeste do que se fosse a pior campanha do Brasil. Porque o Nordeste é onde o Sport usa para tentar se vangloriar, né? Dizer que é maior isso, é maior em torcida, é maior... E tá aí, ó. O fato que a gente tem é que a pior campanha do Nordeste é do Sport. Hoje tomou um 4-0 que não tomava uma goleada tão sonora há 50 anos.
E a gente está vendo assim marcos históricos consecutivos sendo batidos pelo time do Sport. Então, eu acho que deveria começar a observar mais isso, tá? Para a gente tá tranquilo, a gente tá vivendo os momentos. São momentos, assim, bem reconfortantes de viver. Se vocês estão mais preocupados em ficar com narrativa, ficar com aquela história de... Fica comendo comemora aí, corda de influência. tu enfrentasse meu sub-20. Comemora mesmo aí. O que vale é a final. Veja, o que vale é sempre a final. Então você não quer ganhar o clássico? O time principal Então, do Sport levou 3-0 do Botafogo da Paraíba, pô. Esse time ia fazer o que hoje? Inclusive, o Sport não conseguiu vencer o sub-20 do Sport. Foi 0-0. Exatamente. Veja só, o Sport, o assunto sub-20 do Sport é uma mancha muito negativa. É o primeiro time que foge do clássico, pô. Eu nunca tinha visto isso na história de Pernambuco. Eles querem, na cabeça do torcedor do Sport, do torcedor médio do Sport, é normal, tá ligado? Você colocou o sub-20 porque, pô, eu sou muito esperto. Então eu coloco o sub-20 e aí, é a primeira declaração oficial de se eu perder, tá bom. Se eu ganhar, tá bom. E qualquer coisa, tá bom. Mas, na verdade... Aguenta o 4x0 na cabeça aí. Aguenta o 4x0 na cabeça. Você foi covarde, você tirou seu time profissional, se é que tem um time profissional, e hoje eu acho que não tem, para colocar, expor uma base ao ridículo. E aí, beleza, foi punido, 4x0. Veja, João, olha a minha cara depois de ganhar de 4x0. Eu duvido que o torcedor do Sport esteja fazendo essa cara. Não tá, pô. Toma aí, irmão, porra. Tô nem aí. Tranca 4x0. Qualquer narrativa que tu queira criar, eu não tô nem aí, porra. Eu não tô nem aí. E eu vou falar. 4x0. Aguenta o 4x0. Eu vou falar, Atos, assim, eu juro por tudo, assim, quem tava comigo no jogo, eu mal comemorei os 3 primeiros gols. Os 3 primeiros gols eu mal comemorei, porque é um time ruim, jogando contra o time que com certeza ia ganhar o jogo. Só que as pessoas que estavam lá em campo foram expostas por uma diretoria que, primeiro, é pautada pela torcida e, segundo, teve medo de jogar um clássico para não expor ao ridículo o seu time profissional. E aí, meu irmão, essa diretoria, elas já estão nesse tempo de querer agradar a torcida há um tempinho, né? Assim, desde o começo da gestão, é uma informação aqui, um grupinho ali, fala um aqui, desmente ali, é um modus operandi. Mas é uma gestão pautada nisso, né? Nada novo. Inclusive, até a comparação com o MTA já não cabe mais, porque Glauber Vasconcelos botou o time em campo, foi lá e deu-lhe na Ilha do Retiro. Então, 1x0 com o gol do Zé Mário, o time que estava sendo formado... Veja só, peidar antes do clássico, nós não peida não, a gente vai e ganha. Peidar é com o Leão, o Leão peida. O Leão chegou perto do... eu vou com o sub-20. Foi lá e levou um pau também, pronto. A próxima vez vem com os adultos para apanhar também. E no final de semana que vem, o Náutico vai enfrentar o Santa Cruz. E eu vou torcer muito para que o Náutico vença, mas que vença por uma contagem mínima. No máximo 2 gols. O Santa Cruz não merece tomar goleada, não. Só quem merece... Vamos aqui com o recado... Só quem merece é quem é incompetente. Não, só quem merece é incompetente. O Santa Cruz não merece isso, não. E vamos agora com a análise, de fato, né, do jogo, né, o comportamento do Náutico. Foi um primeiro tempo mais truncado, né, e no segundo tempo o Náutico conseguiu dar uma acelerada, mais uma vez, com as intervenções de Hélio dos Anjos, né, João? Assim, Renato, eu acho que o primeiro tempo, eu acho que o Náutico já partiu do princípio de que o ponto fraco do Sport era a pressão. O time não conseguia lidar muito bem com sendo pressionado, principalmente no seu campo de defesa, e aí tentou fazer forte essa pressão já desde o início do jogo. Eu acho que, de certa forma, foi bem nesse quesito, mas faltava a outra parte, que era a construção desde o início. Eu acho que nesse primeiro tempo, principalmente, o Náutico construiu mal o jogo. O Náutico não conseguia muito bem ditar o ritmo da partida, não conseguia muito bem controlar o jogo, não conseguia muito bem escolher por onde a bola ia, a ponto de ter um domínio amplo de criação de gol contra uma equipe que demonstrava ser frágil
desde do princípio do jogo. Eu acho que essa é a principal diferença do primeiro para o segundo tempo. O Náutico tinha realmente, eu acho que teve durante todo o jogo o domínio da partida, teve durante todo o jogo o domínio do jogo em si, de, quem dita o ritmo aqui sou eu. Só que no primeiro tempo eu acho que faltou um pouquinho o time, sabe? Faltou um pouquinho saber a velocidade que ia atacar, saber por onde ia atacar, talvez por um excesso de querer, por ser um clássico. E aí eu acho que essa história de sub-20, a gente já falou aqui, fica para o esporte, acho que o Náutico não estava nem aí para isso. O Náutico queria saber realmente de ganhar o jogo, e na minha opinião é correto. Mas eu acho que no primeiro tempo ficou um pouco abaixo de uma expectativa geral por causa disso. Você olhando para o segundo, eu acho que isso muda completamente. Eu acho que o Náutico começa a ter um pouco mais do controle de jogo. Eu acho que as alterações de Hélio, logo no intervalo, ajudam isso a melhorar realmente. Eu acho que Luiz Felipe conseguiu dar uma dinâmica muito boa para a partida. Eu acho que ele conseguiu acelerar em alguns momentos, mas peca no controle do jogo, peca em colocar o jogo debaixo do braço e falar, quem dita o ritmo aqui dessa partida sou eu. Então, eu acho que essa substituição do segundo tempo melhora o time, e aí o Náutico começa a conseguir jogar da forma que quer. Então, eu acho que você começa a ver o Náutico levar a bola para a lateral e conseguir tirar dali um ataque à profundidade, conseguir tirar dali um cruzamento efetivo, coisa que no primeiro tempo teve, mas não do volume que eu acho que a gente esperava. E aí eu acho que o Náutico começa a crescer no jogo. Obviamente, no primeiro tempo o Náutico jogou a maior parte do primeiro tempo com 0-0 no placar, e isso influencia bastante a partida, e depois que o Náutico abre o placar, o jogo se abre também. Mas eu acho que no segundo tempo o Náutico conseguiu ser melhor efetivamente. O Náutico conseguiu criar mais jogadas efetivamente, jogadas de finalização, jogadas que, tem os gols de Paulo Sérgio, tem tudo isso, mas a gente consegue falar de outras jogadas que foram criadas a partir de cruzamentos na área, a partir de jogadas de profundidade, porque quando você fala cruzamento, eu acho que pode até se tornar um pouco pejorativo de ser aquela jogada na área, sabe? E não foi isso. O Náutico cruzava na área a partir de toque de bola e chegada à profundidade. E aí você consegue, além dos gols, você consegue chegar na cabeçada de Toró, que ele perde gol. Você consegue ter outros lances melhores que no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que o que faltou no primeiro tempo do Náutico foi ritmo. O Náutico precisava, além da pressão, além de jogar muito para cima, além de sufocar o adversário, o Náutico precisava de ritmo. O Náutico precisasse de alguém que ditasse o ritmo. E a partir do segundo tempo, eu acho que o Náutico consegue entender um pouquinho melhor isso e atacar de forma realmente melhor, de forma mais efetiva. E isso deu bastante resultado no jogo. Acho que o jogo tinha espaço para mais. O Náutico conseguiu roubar diversas vezes a bola e poderia ter construído melhor o ataque, mas você colocando em consideração que era um clássico, você colocando em consideração que, querendo ou não, o Náutico tem uma sequência muito grande de jogo, e aí, se você pegar o time base titular, é basicamente o mesmo time que jogou contra o Maguari, e vem numa rodagem para começo de temporada, eu vou usar a palavra pesada. Eu acho que o Náutico consegue extrair bastante coisa aí no segundo tempo e amassar o Sport, assim, 3 gols no segundo tempo, 3 gols de jogada trabalhada, de cruzamento na área, que não é um cruzamento à toa, e consegue realmente ser o melhor em campo. Tudo bem que era desde o começo, mas acho que no segundo tempo o Náutico lidar melhor com esse favoritismo, sabe? Eu acho que o Náutico joga melhor realmente no segundo tempo, e aí não é à toa que faz os 3 gols. O que é que tu viu do jogo, Chapo? Eu vi isso, né? O Náutico foi muito dominante do começo ao fim, muito por conta disso também, né? A fragilidade do adversário. Foi bom ver o lado direito do Náutico finalmente existindo, né?
E como o Matos falou, né? Pela primeira vez a gente viu o Náutico marcando sob pressão muito por conta do estilo de jogo do próprio esporte, né? Eu acho que esse time do esporte não estava sendo pressionado pelos adversários. Pelo menos eu não vi isso nem no primeiro jogo. Contra o Sport jogou quem no primeiro jogo? Decisão, né? Jaguar. Nem no primeiro jogo, nem no jogo contra o Retrô. Nos 2 jogos, os 2 times foram muito passivos. E aí eu acho que o partiu de Hélio dos Anjos, né? Por isso que eu dou o crédito para Hélio dos Anjos, de marcar esse time no campo de ataque. Eu gostei de uma coisa do Náutico que foi... Parece que o Náutico está insistindo num modelo, mesmo que a bola não entre. Deu para perceber isso, por exemplo... eu sei que o torcedor queria ter feito uma goleada e queria ter ganhado assim, uma goleada ainda maior, né? Ainda mais histórica, né? Mas deu para perceber que o Náutico em determinados momentos, porque eu vi muita gente falando assim, 2 pontos. Um o torcedor fala, o Náutico parece que entrar com bola e tudo, o Náutico não chuta, mas esse parece ser o modelo de jogo que o Hélio dos Anjos quer. Lógico que quando tiver pronto isso, que parece que o Náutico está usando esse Pernambucano justamente para preparar esse jogo. É lógico que numa Série B o Náutico vai tentar um chute fora da área, vai tentar outras alternativas, mas agora o Náutico parece estar... Faz assim, perdeu a bola, beleza, vamos lá, começa tudo de novo. Lá em Muriel, aí Muriel sai, errou, começa tudo de novo. Parece que eles não tentam outra alternativa, porque o objetivo é justamente esse. Martelar isso o tanto que precisar para isso ficar pronto. A minha visão, vendo o jogo do Náutico, é isso. Parece que os caras não param de insistir na mesma jogada, assim, no mesmo estilo de produção. E o outro é o Muriel lá atrás, que hoje ele dos Anjos reclamou que Muriel estava trabalhando pouco a bola, pô. Em determinado momento do jogo, ele reclamou com o Muriel, brigou com o Muriel, porque falou, tem que trabalhar mais. Ou seja, aquele discurso do torcedor do Náutico, Muriel tá doido. Não, é uma ordem de Hélio dos Anjos, pô. Ele quer, pelo contrário, ele tá achando que Muriel tá com pouca bola, ele tem que ficar mais com a bola. Então, trabalhar mais. Não mais com a bola, mas acelerar. Esse é o ponto. Sim, não. E distribuir. Ele não quer chutão, ele quer que ele seja o primeiro passo, sabe aquele pré-assistência? Muriel tem que ser a pré-assistência. Então, não adianta dar um chutão para frente. Então, assim, eu percebi no jogo de hoje, já tinha percebido um pouco isso também no Decisão, que o Náutico, até Atos falou, né, que ao entrar no segundo tempo, o Náutico não mudou o sistema, o Náutico continuou jogando igual e virou o jogo jogando igual. O Náutico não mudou, não botou 2 centroavantes. Não, também Paulo Sérgio e outro Sânia. Não, sai Paulo Sérgio e entra outro Sânia. E repete a mesma coisa. Começa lá atrás, o Náutico está aprendendo uma coisa que, meu irmão, a gente não via isso muito, desde 2021, né? Criar jogada, pô. Penetrar a área com a bola no pé, penetrando, chegando, levando para a linha de fundo, cruzando, fazendo aquela duplinha com o lateral ali e o ponta. A gente não, ultrapassagem, a gente não estava vendo isso. Marquinhos Santos não tinha isso, Pivete não tinha isso. A gente hoje vê o Náutico trabalhando a bola verticalmente para levar ela para o gol. Isso às vezes, como hoje, por exemplo. É uma reeducação futebolística? É um processo de reeducação, praticamente. A gente às vezes quer. Não, mas pô, chuta de fora da área. Irmão, não é esse o objetivo nesse momento. O objetivo nesse momento é. Tudo bem que tinha que ganhar, né? Mas também produzir essas jogadas para que isso se torne uma constante no futuro. Né? Eu percebi que Atos estava concordando com algumas coisas que Chapo estava falando. Foi isso, Sim. Atos? Sim, porque em resumo é isso. Não tem muito que acrescentar, não. Na verdade, eu vou reforçar alguns pontos, porque, cara, esse primeiro tempo, eu fiquei assustado. Eu não gosto de ver opinião para poder acabar que não contamine a minha. Eu não gosto de ver opinião durante a partida nem depois. Então, eu não mexo muito no celular, eu não entro no Twitter, eu não entro no grupo de WhatsApp. Mas isso não é sempre, né? Às vezes você é distraído e você pega. No jogo de hoje, eu acabei pegando o celular de forma distraída. E todos os grupos. O primeiro foi Renato. Aí eu tentei apelar, porque Renato às vezes tá conversando lorota na arquibancada, não presta atenção no jogo. Renato foi o primeiro a dizer que não estava gostando do primeiro tempo.
Aí, beleza. Eu pensei que era só o Renato, né? Você apelou logo para o entorpecente. Sim, não, total. Pra mim, tá emaconhado. Aí eu entrei no grupo do Timbucast e todo mundo dando essa opinião. Eu entrei num grupo que não é do Timbucast, todo mundo dando essa opinião. Não é o jogo que eu vi, tá? É porque depende do que você está querendo ver. O que é que você está querendo ver? Se você considerar finalização como algo que vai pesar muito contra o time na hora de você definir se jogou bem ou jogou mal, aí ok. O Náutico, eu vou dizer, o Náutico jogou mal. Porque o Náutico teve 6 inserções de entrada. Eu contei. No primeiro tempo, o Náutico teve 6. Numa configuração de jogo onde o adversário está mais competitivo, melhor postado em campo, com mais gás, com um nível de dificuldade maior. O Náutico teve 6 inserções dentro da área, com possibilidade de finalização limpa. Todas as 6 poderiam ter sido gols. Não dá para definir as 6 como o termo subjetivo de chance clara de gol. Não vou definir dessa forma. Mas teve uma bola voltando que Dodô tentou pegar na entrada da área e chutou travado. Essa bola ainda sobrou no pé de alguém, não sei se foi Não, foi no pé de Paulo Sérgio, que ele tentou dar uma espécie de puxeta, meia bicicleta, e acabou batendo na canela dele. Teve um lance de um cruzamento de Yuri Silva, que do nada foi uma oportunidade clara para Todinho, que não precisou nem de sair do chão para cabecear, ele cabeceou errado. Teve um lance do Peixinho de Vinícius, teve o próprio lance do gol, e ainda teve mais uns 2 lances que eu não estou me recordando. Foram 6 inserções dentro da área, com finalização limpa, oportunidade de finalização limpa. As finalizações não foram boas. Se essa finalização tivesse sido boa, no primeiro tempo, gente, já tinha sido 3-0, 4-0. Então quer dizer que para eu avaliar um primeiro tempo como bom, é só se tiver sucesso nas finalizações, já que as jogadas foram criadas. Então quer dizer que só pode ser bom se for 4-0. Então eu estou limitado. Eu só vou dizer que o primeiro tempo foi bom quando for 3-0 no primeiro tempo. 4-0 no primeiro tempo. Não, né? Não. Geralmente, quando você vai analisar, principalmente um jogo em começo de temporada, você valoriza muito mais a criação da jogada do que a finalização. A finalização você dá o famoso desconto. Você diz, pô, criou, mas pecou na finalização. Isso conta como algo positivo. Não posso contar como negativo, porra. Não dá para chegar na reta final da Série B, brigando contra o rebaixamento ou pelo acesso e dizer, mas pecou na final, foda-se. Aí já tinha que estar com isso resolvido. Exatamente, uma final. E aí é jogo que eu preciso ganhar, não tô nem aí para se errou a finalização, foda-se. A bola sobra numa final de campeonato e o cara erra a finalização, beleza. A avaliação é toda essa. A finalização é a avaliação final. Agora, a gente não está analisando com contexto. Não é um começo de temporada. A gente não quer que o time faça jogadas trabalhadas. Porque imagina se o Náutico ganhasse de 4-0 com 4 gols de escanteio. Ou 4 gols de pênalti, aqueles pênaltis que nem perigo de gol tinha e o zagueiro teve um lapso mental e cometeu o pênalti. Eu acho que o jogo, da forma que se deu, foi melhor, né? O Náutico fez 4 gols de jogada trabalhada. E, ainda num comparativo com o segundo tempo, o Náutico se beneficiou muito e soube aproveitar isso do colapso defensivo que o Sport se tornou. Gente, eu acho que não apenas um colapso defensivo, mas um colapso físico também, né? Também, mas o Rafinha, veja só, o Rafinha foi um desastre. Dentro dos critérios de Chapo, Rafinha hoje pegaria 0 estrela. É aqueles jogos históricos de tão ruim que você foi. Porque tudo aconteceu nas costas dele, porra. Já tinha acontecido no primeiro tempo, mas dentro de um contexto de um jogo mais competitivo, porque o Sport conseguiu ser mais competitivo no primeiro tempo, tá? E no segundo tempo, explodiu tudo. No segundo tempo, o Náutico dava 2 toques na bola, pô, e tava na cara do gol, pelo lado direito. 2 toques saíram na cara do gol. Então eu já tinha gostado do primeiro tempo. No segundo tempo, muito porque o Sport deixou de ser competitivo. O Náutico acabou conseguindo mais gols no segundo tempo. Conseguiu criar mais chances do que no primeiro. Chances com um teor de chances mais claras ainda e conseguiu fazer mais gols. Então, no final das contas, foi uma vitória que eu considero, eu até utilizei esse termo, eu considero uma vitória orgânica. O Náutico, ao meu ver, ele jogou bem. Isso significa que não teve
Um monte de falhas, meu irmão. Um monte. O Náutico continua errando muito passe. O Náutico ainda continua errando jogadas fáceis de fazer. O Náutico ainda continua com certa exposição. Matheus Silva, para mim, fez um péssimo jogo. Precisa que Igor Fernando fique jogando pelos dois o tempo todo. O Náutico ainda tem muita coisa a evoluir. E tem coisas, veja, tem coisas que não vão atingir a perfeição, não. Parece que o tempo todo tá todo mundo querendo classificar o Náutico com o critério da perfeição. Gente, não vai chegar na perfeição, não. Vocês querem ter esse volume no ataque, que esse volume tenha perfeição na finalização e que não tome susto lá atrás. Que time é esse? Só o Bayern de Munique, talvez, jogando no campeonato alemão. Isso aí vocês não vão ter. O que vocês podem é ter um aprimoramento do que o Náutico já vem fazendo, tentar ajustar um pouco as falhas que vem tendo, tá? Para ser um time mais assertivo, e isso a gente tá vendo o trabalho sendo construído. Esse ponto que Chapo chamou a atenção sobre tá muito com cara de preparação, isso é verdade. O fato hoje de Todinho ter jogado, para mim, continua nessa linha. Era óbvio que Toré não jogava. E ele fala isso, Watch. Ele fala isso. E ele fala isso na coletiva, fala que é basicamente isso. Tem jogador sem competitividade. O que é isso? É preparação. Exatamente. Para Hélio, é mais importante que Todinho atinja o nível de preparação que ele quer o mais cedo possível do que o Náutico coloque o melhor jogador de posição, que poderia ser Toró para essa partida, para poder garantir uma produtividade melhor dentro de campo. Ele, fazendo uma pré-análise que, organicamente, essa vitória e até uma goleada ia vir naturalmente, preferiu continuar preparando o jogador. Veja, a gente não está falando aqui sobre o Sport ter jogado com o Sub-20, o Náutico jogou com jogadores que não estão preparados ainda. Em preterindo jogadores mais preparados. Porque mesmo diante do Sport, o Náutico não estava dando a força máxima para esse jogo. Estava dando força máxima para a sua preparação. O próprio Luiz Felipe foi isso também. Talvez Ramon Carvalho tenha uma situação física melhor. Mas ele preferiu jogar com o Luiz Felipe, para preparar mais o Luiz Felipe, para dar mais minutagem para o Luiz Felipe, para deixar o Luiz Felipe mais cascudo. Então, no geral, eu acho que o Náutico organicamente desempenhou bem. Eu dou um destaque muito grande para Hélio dos Anjos. Eu acho que Hélio dos Anjos entendeu o jogo, fez o trabalho dele. A diferença de gol só não foi maior, porque não é ele que está ali para finalizar, tá? Não é ele que perde aquele gol que o Toró perdeu, tá? Agora eu chamo a atenção que não fiquem achando assim que foi dois tempos distintos, porque não foi não, tá? O primeiro tempo você tinha um adversário mais competitivo, porra. Não é que o Náutico tornou o segundo tempo mais fácil. Não é isso. O Náutico se aproveitou do segundo tempo. De o adversário ter colapsado defensivamente. Renato trouxe um ponto que é verdade também, a questão física. Mas eu acho que a parte técnica e tática mesmo ali da defesa até pesou mais. Inclusive, tá? até um ponto, Viciatos. O colapso físico da meninada do esporte, ele não é um fator que sozinho ele contribui. Você tem que fazer a junção do colapso físico do esporte juntando com a boa condição física dos jogadores do Náutico. Não, e o Náutico usando essa parte física para conseguir desgastar o time do esporte. Porque quando o Náutico decidiu fazer essa marcação-pressão, isso tornou a vida dos jogadores do esporte um inferno. Sim. Meu irmão, os jogadores do Náutico que conseguiram recuperar a bola, que o jogador do esporte já estava com ela dominada na frente, o jogador do Náutico vai atrasado atrás, toma a frente, divide Felipe a bola Saraiva, e toma, a de Saraiva foi isso, né? O jogo do Sport tava com a bola dominada, pô, tranquilo. E Saraiva se recuperou e roubou a bola. O Náutico fez várias dessas porque era o que precisava ser feito. Isso são características de um jogo de um profissional contra o Sub-20. Você não vê no profissional isso acontecendo, o jogador conseguir se recuperar tanto, fazer a bola, roubar a bola sem falta e sair com ela jogando e com 2 toques já está na cara do gol. O Náutico se aproveitou dessa situação. Mas eu acho que o desempenho do primeiro tempo foi parecido. A única diferença que eu vejo, assim, aí se torna gritante, foi o adversário.
o adversário conseguiu competir bastante no primeiro tempo. Você pode ver que até o jogo catimbado, no primeiro tempo, o adversário conseguiu fazer. Conseguiu tentar irritar os jogadores do Náutico, foi para aquele embate ali, aquela muvuca, e vem a turma do banco, e se cria aquela situação. No segundo tempo, nem forças para isso eles conseguiram. Então, é um jogo que daqui a pouco a gente vai dar as notas, mas é um jogo que me chamou a atenção por isso. E, por exemplo, fora do ataque, não consigo ver nenhum destaque positivo, talvez só Igor Fernandes. E você vai ver alguns destaques até negativos, tá? Porque geralmente um 4-0 tem uma tendência de que 6 jogadores foram muito bem. Não acho que seja o caso. Não acho que vai ser o caso. Hoje vai Porque fugir você não mesmo. vai ver. Por dois motivos. Primeiro, que você não vai ver grandes atuações mesmo, individual. Vai ser 2 casos ali. E você também, porque nesse momento entra o contexto de ter sido contra o Sub-20. Nesse momento entra. Então eu acho que o grande destaque dessa partida, para mim, foi o treinador. Eu acho que o treinador soube entender o jogo, desenhar a forma de entrar perfeita, motivar os jogadores da forma correta, porque o Náutico em nenhum momento fez como o Retrô fez, de achar, deixa o Sub-20 jogando bola aí, e quando eles perder a bola a gente joga. Não. O Náutico foi atrás do resultado. E quando estava com o resultado, continuou tentando fazer a maior quantidade de gols possível. Só um momento ali, que durou muito pouco, 2 minutos ali, que o Náutico tocou uma bola meio devagar na defesa, mas depois já foi para frente, tentando chegar ao máximo de gols possível. Poderia ter saído, tá? O Sport teve uma chance, não chegou nem a chutar na barra, mas teve uma chance. São 2 chances no mesmo lance, né? É aquele momento ali que o Sport tanto consegue aquele chute cruzado, quanto uma bola que o atacante do Sport fura ali quase na pequena área. Mas o Náutico deve ter conseguido, assim, se eu for contabilizar essas do Sport como uma boa chance, do Náutico eu consigo contar umas 12 como boa chance. 12. Então o Náutico poderia ter feito uma vantagem maior, talvez o Sport ter descontado um gol. Esse jogo aí podia ser fácil, um 6-1, 7-1, não seria nenhum exagero.